Há 100 anos atrás, titãs apareceram na Terra e dizimaram grande parte da humanidade. Os poucos sobreviventes que restaram construíram 3 muralhas gigantes para se proteger. Os muros eram tão grandes que chegavam a 50 metros de altura, eram mais altos que todos os gigantes que existiam. Por isso conseguiram conter os titãs e manter a paz dentro deles durante 100 anos. Até o dia que o inesperado aconteceu, apareceu um gigante que era maior que a muralha e conseguiu fazer um buraco fazendo que os gigantes menores pudessem entrar. O resumo de hoje é do filme Ataque dos Titãs, e para ter continuação do segundo filme, já deixa seu like, porque a meta desse vídeo é de 5.000 likes. A humanidade construiu 3 muralhas gigantes para se proteger contra os titãs. Eren, um garoto que vive na primeira muralha, só que ele não aguenta mais a vida lá dentro porque parecia que ele estava preso. Ele então chama seus amigos Mikasa e Armin, e juntos eles pensam no plano para fugir das muralhas. Eren conta que não queria viver preso ali para sempre, então ele tem a ideia de fugir subindo por cima da muralha gigante. Só que eles tinham que tomar cuidado porque se fossem pegos seriam executados. Eles vão se rastejando para os guardas não perceberem. Só que antes de chegar nos muros tem uma cerca de arame farpado. Então Eren vai na frente abrindo caminho para os seus amigos. Até que ele chegou na frente da muralha de 50 metros de altura, eles ficam impressionados com o tamanho da muralha e se aproximam dela. Só que nessa hora os guardas apareceram, e Eren começa a bater em todos eles. E quando iam ser levados para a execução, o comandante dos guardas aparece dizendo que por serem adolescentes, daria mais uma chance para eles, só que se tentassem fugir de novo seriam executados. De repente tudo começa a tremer, como se fosse um terremoto, e começa a cair pedras da parede da muralha, e eles saem correndo. Até que eles escutam gritos ensurdecedores. Quando olham para cima percebe o que estava causando aquele tremor. Era um titã gigante soltando fumaça, aparece em cima da muralha, e ele é bem maior do que o muro com um tamanho de 60 metros. O titã se levanta e começa a chutar a parte de baixo da muralha. Eles saem correndo para fugir dali, só que o titã consegue destruir o muro. As pedras da muralha começam a voar, acertando em várias pessoas que estavam dentro da cidade. A guarda começa a preparar os canhões para se defenderem. Só que o chute do titã causou um buraco enorme na parte de baixo da muralha que permitiu que outros gigantes conseguissem entrar do lado de dentro dos muros, causando pânico total. Até que a guarda dispara os canhões e consegue derrubar todos os gigantes. Quando acharam que venceram os titãs, eles levantam-se regenerando e começam a ir na direção deles. Um soldado é pego pelo pé e é devorado vivo por um dos titãs, o comandante dos guardas. Foi pego por 3 titãs que os trabalharam completamente. Com os gigantes vindo na sua direção, Eren e seus amigos saem correndo para dentro da cidade. Os titãs chegam até os moradores, causando verdadeiro banho de sangue. A população encurralada começa a ser devorada e alguns são pisoteadas pelo gigante. Eren e Mikasa vão correndo em direção à igreja para se esconder lá dentro. Só que no meio da correria, Mikasa vê um bebezinho no chão e se separou de Eren para salvar o bebê. A população desesperada começou a entrar dentro da igreja e Eren acabou sendo arrastado pela multidão, tendo que ver Mikasa ser pisoteada sem poder ajudar. A porta da igreja estava trancada mesmo com pessoas do lado de fora, e Eren grita pedindo para abrir, porque ainda tinha espaço para muita gente, só que ninguém quer que abra. Eles escutam o gigante se aproximando, até que Eren vai até a porta encontrando Mikasa ajoelhada com o bebê no colo. Ele tenta destrancar a porta, só que as pessoas seguram para não abrir. Nessa hora um titã sorridente se aproxima de Mikasa e parece ser seu fim. Só que o outro gigante causou um tremor que faz com que a igreja quase se destrua, e Eren acaba caindo para trás. Desesperado, ele se levanta, abrindo a porta e sai correndo da igreja. Só que olhando para o lado de fora percebe que Mikasa não estava mais lá. Para sua sorte, na hora que ele saiu, vários titãs destruíram o teto da igreja, devorando todos que estavam lá dentro. Ouvindo aqueles gritos, Eren fica sem forças e só consegue caminhar sem rumo no meio de toda a destruição. 2 anos depois, Eren e Armin sobreviveram, e agora fazem parte do exército dentro do grupo de reconhecimento que sempre fazem missões fora das muralhas. O general mostra para todo mundo que depois da invasão dos titãs, a humanidade foi obrigado a recuar para a segunda muralha com centenas de refugiados, causando uma crise financeira além de muita fome à população por ter tanta gente numa muralha bem menor. Agora a missão deles é recuperar a primeira muralha destruída pelos titãs, matando todos que ainda estivessem lá, e para isso representa para eles o dispositivo DMT, que funciona de uma maneira que eles conseguissem voar e depois cortarem com suas lâminas a nuca do titã, porque ali é o único ponto vital para que o titã não se regenere. Ela disse que eles se juntaram à equipe do capitão Levi para então seguir um caminho de retomada da muralha. Todos vão até o portão da muralha para se despedirem das suas famílias, porque poderiam não voltar mais. De noite portões se abrem e eles entram dentro dos veículos.
Ranger fala que à noite os titãs dormem e não enxergam nada. Só que o comandante disse para ninguém gritar, senão titãs acordariam e a missão iria fracassar. Depois de horas na estrada, o comandante escuta um barulho estranho e manda pararem os veículos. Ele manda todos verificarem os arredores. Então eles vão iluminando tudo em volta, até que uma garota diz que ela estava escutando o choro de uma criança. Ela vai andando na direção do choro e Eren vai atrás dela. Eles chegam em um prédio todo destruído, só que de repente um líquido cai na cabeça da garota. E quando olham para cima, dão de cara com um bebê gigante comendo uma pessoa. O bebê tenta pegar os dois, só que acaba caindo de cabeça no chão. Isso fez ele chorar muito alto, acordando todos os titãs que estavam dormindo. O comandante pede para eles manterem a calma, só que ele é pego por um dos titãs, é devorado vivo. Começa uma correria para fugir dos titãs e Armin acaba tropeçando. Um gigante se aproxima dele, mas um dos soldados aparece agarrando o braço do titã e arremessando ele para longe. Eles vão correndo na direção dos prédios onde conseguiram usar o aparelho DMT para conseguirem voar. Só que no meio do caminho eles dão de cara com titãs gigantes. Até que aparece o capitão Levi, que vai voando até o titã e corta sua nuca, matando o bicho na hora. Outro titã pula de cima de um prédio na direção dele, só que nesse momento aparece uma garota misteriosa que crava sua lâmina cortando a nuca do titã, que já caiu morto. Essa garota misteriosa era Mikasa. Ela conseguiu sobreviver aquele dia e entrou para o esquadrão de elite. Eren tenta conversar com ela, mas Mikasa só ignora e sai voando dali. Eles entram no prédio abandonado para cuidar dos feridos. O soldado Jean começa a bater no Eren, dizendo que ele quase fez o plano dar errado. Eren diz que na verdade anda assustado com os titãs, e com isso eles começam a brigar. Jean agarra um chute de Eren, só que ele se aproveita disso para acertar uma joelhada que deixa Jean nocauteado no chão. O capitão Levi aparece e chama ele para conversar, dizendo que ele tinha que usar toda sua raiva nos titãs e não nos humanos. Eren encontra Mikasa tocando piano e diz para ela que ele tá feliz de reencontrá-la. Só que ela disse que naquele dia o bebezinho que ela tava segurando foi devorado vivo pelo titã sorridente. Ela levanta a blusa e mostra a mordida que o titã deu na sua barriga. Então o capitão Levi se aproxima de Mikasa, e ali, Eren percebe que eles estavam tendo um caso. Ele sai revoltado dali de dentro até que aquela garota aparece e acalma Eren, puxando ele para dentro do prédio. Eren conta para ela sobre tudo o que aconteceu entre ele e Mikasa, depois que eles se perderam no dia do ataque dos titãs. A garota diz que tem uma filha pequena que também teve que abandonar para conseguir uma pensão do governo para a menininha depois de entrar no exército. Ela se aproxima de Eren perguntando se quando eles voltassem para casa se ele queria ser o pai da filha dela. Nessa hora aparece um olho gigante que quebra a parede, mordendo a garota pelos pés e engolindo completamente. Os titãs conseguiram cercar completamente a cidade, deixando-os presos dentro do prédio. Os soldados correm para colocar o equipamento DMT para o combate e começa a voar pelos prédios na direção dos titãs. Capitão Levi sobe até a varanda e de lá, e levou até a nuca de um titã, fatiando sua pele. Só que ele dá de cara com outro titã, que tenta acertar um golpe, mas Levi consegue desviar. Ele enrola a perna do titã, fazendo com que ele caia no chão, e logo em seguida faz um corte na sua nuca. Mikasa vai voando pelos prédios e consegue salvar um soldado antes dele ser devorado vivo. O soldado Sanagi usa seu machado para cortar os dois calcanhares do titã, deixando ele completamente imóvel no chão. Todos ficam em choque vendo uma garota ser esmagada na parede depois de um tapa do titã. Usar os explosivos é o único jeito de eles conseguirem vencer os titãs em uma batalha a longo prazo. Então o general pede a todos que protejam o caminhão que estava com explosivos dentro. Enquanto isso, um casal é atacado e o homem acaba morrendo. A mulher fica arrasada com a morte do seu namorado e jura que vai matar o titã que o matou. Uma pessoa encapuzada rouba o caminhão de explosivos. Nessa hora, a mulher que perdeu o seu namorado acendeu o pavio dos explosivos, entrou dentro do caminhão expulsando o ladrão dali. Ela assumiu o volante e dirigia em direção aos titãs, causando uma explosão que destruíram as pernas deles. Só que o ataque não funciona porque as pernas dos titãs começaram a se regenerar de novo. Jean e Eren estão presos no topo do prédio cercado de gigante. Jean se desespera vendo pessoas sendo comidas e tenta pular do prédio, só que Eren segura ele. Tomando coragem, Eren finalmente salta para cima dos titãs para começar o seu ataque. Ele atrai toda a atenção dos gigantes e, com a ajuda do capitão Levi dando instruções para ele em cima de um prédio, Eren vai para cima matando seu primeiro titã. O problema é que ele acabou se distraindo e um dos gigantes arrancou a sua perna, arremessando Eren para longe. Ele cai em cima de um prédio sangrando muito e sem uma das pernas, impossibilitando ele de sair dali. Quando os soldados olham para um dos prédios, eles percebem que Jean está completamente cercado de titãs que estão quase conseguindo pegar ele. E Armin consegue pensar num plano, e os soldados começam a bater seus equipamentos para chamar a atenção dos gigantes. Quando um deles é atraído, uma soldada atira flechas nos seus olhos e Sanagi com seu machado corta em seus calcanhares, dando a brecha que Jean precisava para fugir e cortar a nuca do titã.
Eles se reúnem para fugir, só que de repente Armin é pego por um dos titãs. Eles atiram flechas no gigante, mas nenhuma delas acerta. Sanagi tenta cortar os calcanhares. Só que o desse titã parece ser indestrutível. Jean tenta as suas lâminas para enfiar na nuca do titã, mas ela parece uma pedra e não corta de jeito nenhum. Eren vê seu amigo nessa situação e cria forças para se levantar, quando Armin já estava caindo dentro da boca do titã. Eren aparece segurando seu braço e arremessa para fora, enquanto ele é engolido pelo titã. No estômago do bicho, Eren sobrevive encontrando o corpo da sua amiga, que foi devorada no prédio, encurralados pelos titãs, e Armin mostra para Mikasa o braço de Eren e diz que ele foi devorado. Mikasa, com muita raiva, começa a matar todos os titãs que ela vê pela frente, só que o gás do seu DMT acabou e ela cai com tudo no chão. Ela se levanta, mas nessa hora um gigante se aproxima dela e não tem mais para onde fugir. Até que o gigante começa a sentir algo na sua barriga, parecendo querer vomitar alguma coisa, e é nessa hora que de dentro dele surge um braço arrancando sua cabeça fora. O corpo do gigante explode, surgindo ali de dentro um titã bem mais alto e muito mais forte. Ele sai correndo e surpreendentemente arranca a cabeça de outro titã com apenas um soco e finaliza com um pisão na cabeça que estava regenerando. Ele é mordido por outro titã, mas acerta uma cotovelada e acaba com ele no soco. Os titãs começam o cerca, só que ele é muito mais forte que qualquer um e com muita facilidade vai acabando com todos eles. Um deles agarra sua barriga, mas com uma mordida na nuca ele neutraliza o gigante. Com chutes e socos ele destrói cada titã que vê pela frente com golpes incríveis, mostrando que ele é um titã consciente. E depois de acabar com alguns gigantes, os soldados ficam em choque e se perguntando por que aquele gigante estava do lado dos humanos. E de repente ele corre na direção dos soldados e segura Mikasa pelas mãos. Só que o gigante começa a sentir uma fraqueza que faz ele largar a Mikasa e desabar no chão. Os soldados descem do prédio indo em direção ao corpo. Mikasa vai até a nuca do gigante, abrindo ela no meio, e de dentro dela sai o Eren completamente vivo, mostrando que ele era o titã. O ponto fraco dos titãs é na nuca, porque ali fica a pessoa que o controla. A bolha começa a estourar e todos ficam chocados com o poder de Eren. O filme acaba assim. Mas se você quer a continuação de Ataque dos Titãs, para saber o que vai acontecer com Eren, como eles vão fazer para sobreviver em meio ao mundo infestado de titãs, como Eren conseguiu ser um titã, já deixa seu like para a parte 2, porque a média de 5.000 likes aí começa a frase, eu quero.